O professor ri e pergunta o que ela acabou de dizer. Ele nota que ela tem apenas 3 ou 4 anos, então ainda é muito pequena. O homem pergunta como ela pode ter uma besta mágica, achando ridículo ela mentir assim. Olhando diretamente nos olhos de um homem, o imperador diz que quer que ele seja o professor. O imperador afirma que ele os treinará por 1 ano como magos de nível intermediário, e se ele se recusar ele não pagará seu salário por 10 anos. Quando o imperador está se aproximando do quarto onde as crianças estão estudando, ele ouve as palavras do professor. Ele está dizendo à princesa Li que ela não tem talento, e comparada a ela, o príncipe é realmente brilhante. O professor diz que se ela obedecer e trouxer animais de estimação de novo, ele mesmo a punirá. O homem diz que ele é o professor do príncipe e está próximo de sua majestade, então não será punido mesmo que a bata. O imperador fica irritado, e seu subordinado sugere que ele entre para ver o que está acontecendo, mas o imperador diz para não ter pressa, já que quer ver o que acontecerá. Ele também deve observar a situação primeiro, pois pode ser um mal-entendido. De repente, vemos o príncipe defendendo a protagonista, e ele diz que enquanto ele for príncipe, ninguém prejudicará sua irmã. A princesa Sam parece muito assustada, e entre as 4 princesas adotadas por sua majestade, ela é a mais quieta e obediente. Então, a princesa Mei propõe terminar a lição, calma como sempre, já que para controlar seu forte talento mágico ela precisa se manter calma. A família Won é rica e muito conhecida, e o homem se pergunta como eles podem ter um filho assim. Então, eles notam uma ferida em seu corpo que veio de um ataque mágico. O imperador se pergunta o que essas crianças fizeram e se realmente conseguiram ferir seu professor. O imperador acha que é impossível, porque como eles poderiam atingir um homem adulto com um ataque mágico? Então, o imperador começa a entrar na sala, se perguntando quem acabou de ferir Fon. Li percebe que o imperador apareceu, e pensa que ele está vindo para puni-los. Ela não sabe se o imperador punirá o príncipe por atacar seu professor. Então, o professor diz ao imperador que foi tudo culpa da princesa Li e que ela foi quem o atacou. Ele pensa que sendo o professor de Sua Alteza, seria melhor não envergonhar o príncipe na frente de Sua Majestade. De qualquer forma, o professor não entende como o príncipe poderia fazer isso com ele, mas agora não há outra saída a não ser culpar a princesa. O imperador pergunta a Li se é verdade que ela bateu no professor. Li não sabe o que fazer e como responder ao imperador. O príncipe está em silêncio, e ela pensa que talvez ele quer transformá-la em um bode expiatório. Então, a garota diz que foi ela quem bateu no professor. Mas lhe explica que o professor comeu sua besta mágica, então ela o acertou. Na verdade, ela quer que o imperador descubra o que aconteceu, já que não é culpa deles. O imperador pergunta se ela quer dizer que é tão forte que conseguiu ferir gravemente seu professor. Li não sabe o que dizer e só quer que ele pare de investigar o que aconteceu, já que não tem energia para se justificar, querendo apenas deixar para lá e não pensar mais nisso. O imperador pensa que aparentemente precisa de outro príncipe herdeiro. Apesar dele ainda ser fraco, ele sem dúvidas ficará mais forte, mas ainda não poderá ser imperador se não estiver disposto a assumir responsabilidade por suas ações. Sabendo o que aconteceu, o imperador diz à garota que já que ela disse será responsável por bater no professor, então ele exige que ela o atinja de novo. Então o professor fica surpreso com o que o imperador diz. Li também fica surpresa, e até pensa que ouviu errado. Então, o príncipe pede para ele não tornar as coisas difíceis para Li, e de repente admite que foi ele quem fez isso. Seu pai aponta que ele praticou por apenas 1 ano e ainda não conseguiu criar seu item mágico, então pergunta como ele poderia ter atingido seu professor. O imperador percebe que o garoto reuniu coragem, mas acha que ele já está atrasado para corrigir seu erro. Então o homem insiste que lhe mostre como ela atingiu seu professor, ou então ele a punirá. A princesa Li pensa que tem que fazer algo rápido. A garota também quer acertar o professor porque ele comeu seu panda, então diz ao imperador para observá-la atingindo ele com toda a sua força. Então, o professor percebe que a garota começa a bater muito forte, pensando que ela realmente induziu poderes mágicos. O homem sente muita dor e decide que essa escória deve morrer. O homem usa magia e invoca uma cobra que ataca a garota, mas o príncipe agarra a tempo e a salva. Mas de repente a cobra cresce e fica mais forte, agarrando o príncipe e o sufocando. Então, a princesa corre até o imperador pedindo ajuda. Ela não tem realmente medo de ataques mágicos, mas imagina que ninguém precisa saber disso, e o imperador ainda deve protegê-los. Então, o imperador pergunta ao professor como ele ousa fazer aquilo diante dele. O homem usa magia e congela a cobra, e Li fica surpresa que a magia possa ser usada dessa forma. Ela pensa que se aprender algo assim ela e Chuli nunca mais serão intimidadas. Depois da cobra se desintegrar, a garota corre até o príncipe e pergunta se ele está bem. Ela pensa no momento do seu resgate e em como o príncipe parecia legal. Mas então ela nota o rosto dele pálido e pensa que ele está ferido por tê-la salvado. Afinal, ele tem apenas 4 anos e estava lutando contra um mago adulto. Enquanto isso o professor abaixa a cabeça para o imperador e pede para ser poupado. Ele pensa que embora tenha ferido acidentalmente a família real, sua família ainda é muito poderosa e talvez sua majestade não o punirá.
e Lee quer que ele vá para a prisão o mais rápido possível. O imperador diz que uma vez que ele insultou o príncipe, ele não pode mais ser seu mentor, então não deve retomar a posição. De repente, o imperador usa magia e joga o professor pela janela. Lee não entende por que o imperador fez isso e não enviou o professor para a prisão, mas imagina que a família dele é tão influente que o imperador tem que tratá-lo com misericórdia. Quando o professor é expulso, ele fica muito irritado com o imperador por ousar atingi-lo e suspendê-lo de sua posição como mentor do príncipe, pensando que o imperador se arrependerá de suas ações. Enquanto isso, o homem diz que Sua Majestade é na verdade muito misericordioso, e agora ele entende por que Sua Majestade queria que ele fosse o tutor do príncipe. A lealdade de Fong não existia há muito tempo, pois a joia que encontraram em seu pescoço parecia pertencer ao Império Kai. Então ele fica curioso se apenas Fong os traiu ou sua família inteira. Então, o príncipe começa a cuspir sangue. Todos ficam assustados por ele, com Sam perguntando se ele está bem. Então o imperador o pega nos braços e diz que ele está bem. Enquanto isso, o homem fica surpreso que o pequeno coelho seja a besta mágica do príncipe, pois é muito fraco, então não será capaz de proteger Sua Alteza no futuro. Parece que agora o imperador passa a se preocupar com o príncipe de novo. Quando a princesa Li está andando com Chuli, ela pergunta se o príncipe está muito ferido, lembrando dele tossindo sem parar. Mas a criada diz que Sua Alteza tem saúde frágil, sendo assim desde a infância, então ela não deveria se preocupar tanto. A partir de agora, ela deveria tratá-lo bem e não bater mais nele. Li pensa que está sendo tola, pois parece que está tentando convencer um animal selvagem a não ferir os fracos. Quando elas entram no quarto do príncipe, lá está o médico da corte, Rock. A garota pergunta ao príncipe se ele está bem, o que o menino responde que sim, embora não seja verdade. Li fica surpresa que ele esteja tão ferido a ponto de ainda estar cuspindo sangue. O imperador diz à garota que é normal, mas se ela estiver com medo, pode voltar para o seu lugar. O homem diz ao seu filho para não se preocupar, pois não importa quantos dentes caírem, ele o ajudará a se recuperar com magia. Então, a princesa percebe que o imperador está preocupado com o príncipe. Pele pálida, fraqueza e tossindo sangue com dentes soltos. De repente lhe lembra que esses sintomas parecem familiares. A garota se aproxima e pega no rosto do príncipe. Chuli fica surpresa e pergunta o que ela está fazendo. O médico da corte percebe que a princesa está olhando muito de perto para o príncipe, então talvez tenha algo a dizer. Mas na verdade, ele está irritado que essa garota tola pareça tão desrespeitosa, e se pergunta por que Sua Majestade ainda não mandou ela embora. Lee diz que realmente tem algo a contar, e espera que Rock lhe deixe falar. O médico diz que se ela tem algo a dizer, que diga, mas que deve ser rápido e não interferir em seu tratamento do príncipe, já que isso pode afetar sua doença. De repente, Lee pergunta se ela pode tentar curar o príncipe. Se ela não estiver enganada, o príncipe deve ter uma doença sanguínea chamada escorbuto, então ele só precisa repor vitamina C. Mas ela tem apenas 3 anos, e teme que ninguém acredite nela. Rock parece irritado e pergunta como ela ousa dizer coisas irracionais. O médico pede a Sua Majestade que mande a garota que não conhece as regras embora, caso contrário ele não poderá tratar o príncipe. O imperador reconhece que ela não devia ser tão insolente, e avisa que ele é o Mestre Rock, um doutor mago conhecido em toda a Terra. O imperador explica que ele vem tentando curar o príncipe há 3 anos, e se pergunta o que uma garotinha poderia fazer. Lee diz a seu pai sabe bem que o mago curando o príncipe é muito sábio, mas argumenta que se a magia não foi capaz de curar o príncipe por 3 anos, então talvez a doença não tenha nada a ver com magia. Rock responde que isso é absurdo, pois não há nada nesse mundo que a magia não possa curar. Além disso, ele também tem vários métodos combinados com magia para tentar curar o príncipe. Ele não entende de onde essa garota vem e como ela ousa duvidar de suas habilidades de cura, e menos ainda porque Sua Majestade não manda ela sair. Então, a princesa lhe responde que sabe que a magia é poderosa e útil, mas ela leu os livros de história, e as pessoas só foram capazes de usar magia há apenas 10.000 anos. Antes disso já havia muitas maneiras de tratar doenças humanas, como remédios, terapia e até psicologia. Então, a garotinha pensa que talvez o príncipe não precise de uma cura mágica, e pergunta o que ele acha disso. Rock fica surpreso que uma criança de 3 anos realmente disse isso, pensando que quando ele tinha 3 anos ele só sabia brincar na lama. O imperador sabe que esses livros de história são tão chatos que precisa ter paciência para lê-los, então se pergunta como ela consegue memorizar isso com tão pouca idade. Surpreendentemente, o imperador diz que nesse caso ela pode tentar, mas avisa que se a saúde do príncipe não melhorar em 1 mês, então ele não a poupará. Então o médico da corte se ajoelha, dizendo que a condição do príncipe não é brincadeira para ser confiada a uma criança. Embora ele pense que o que ela disse foi sensato, ela ainda é uma criança. Então, o príncipe se levanta e diz que acredita na garota, e sabe que ela o curará. Lee diz ao príncipe que já é tarde, mas pergunta se ela pode voltar amanhã para agendar um tratamento. O príncipe concorda, enquanto Rock fica decepcionado. Ele sabe que não pode mais influenciá-los, então decide só prestar atenção para que ela não machuque o príncipe. Mais tarde,
Chuli pergunta à princesa Li se ela percebe o que acabou de dizer. Ela tem apenas 3 anos e quer curar a doença do príncipe, dizendo que isso não funcionará. Ela oferece para fugirem, pois caso contrário sua majestade a matará. Mas Chuli diz à garota para ficar calma, porque ela tirará de lá em segurança, mesmo que tenha que sacrificar sua vida. E pergunta se a mulher esqueceu que ela a criou para ser uma princesa inteligente. A criada lembra que ela começou a falar aos 4 meses, a andar aos 6 meses e a ler livros quando tinha apenas 1 ano. Chuli responde que sabe que a princesa é inteligente, mas até mesmo o médico não conseguiu curá-lo em 3 anos, enquanto ela só leu alguns livros e só tem 1 mês. A garota responde que passou por muito em 3 anos, mas se ela curar o príncipe, elas terão uma vida normal. A garota diz que não desistirá, perguntando se a mulher confia nela. Li não quer aceitar os abusos, e não quer fazer o que os outros dizem. Ela já teve o suficiente, e agora ela só quer uma vida feliz e pacífica. Então Chuli chora e a princesa a abraça. O imperador e seu servo observam a princesa, e Ló pergunta a sua majestade se ele realmente matará a princesa em 1 mês se a saúde do príncipe não melhorar. O imperador responde que não, e Ló fica surpreso, se perguntando se sua majestade finalmente percebeu que ama a criança. Ló percebe que qualquer pai no mundo ama seu filho, além de admitir que a princesa é muito doce. Mas o imperador lembra que em 7 anos ela deve sacrificar sua vida pelo príncipe, então ela não morrerá agora. O sacerdote responde que ele tem um ponto, mas se pergunta se sua majestade realmente estaria disposto a sacrificar ela para salvar o príncipe Xander. O imperador fala ao sacerdote que a garota disse que leu muitos livros e conhece muitos fatos históricos, então pergunta por que não sabia disso e o que mais ele não sabe. O sacerdote diz que por 3 anos ele a observou durante as noites, mas ela sabia disso há muito tempo, então, para evitar sua atenção, ela decidiu ir até ele todas as manhãs. Ele explica que ela não pede mais nada, apenas lê os livros silenciosamente. Na verdade, em pouco tempo ela leu todos os livros dele, e até pediu para comprar mais. O imperador fica surpreso que ela tenha lido todos os livros do mago, então o sacerdote também revela que quando ela tinha 4 meses, ela começou a falar. Desde então, ela começou a pedir para ler e ficava sempre ansiosa para aprender algo novo. Apesar de sua idade, ela tem uma boa memória e uma velocidade de leitura impressionante, já que ele leva meio mês para ler um livro, enquanto ela só leva 1 dia. O imperador reconhece que a menina é incrível, e ele nem sabia que sua filha era tão inteligente. No palácio do Império Kai, o imperador está repreendendo seu filho, dizendo que a princesa Li e o príncipe Xander do Império Lu são muito pequenos, mas já possuem bestas mágicas, enquanto seu filho que já tem 7 anos ainda não possui nada. O menino responde que realmente é inútil e que decepciona seu pai. Ele é o príncipe do Império Kai, Naisk. Então, o homem invoca sua besta mágica e diz para ele sair, apontando suas garras para ele. Então o garoto abaixa a cabeça e sai. O homem está muito irritado porque ele tinha acabado de matar a filha do imperador, mas o imperador tinha matado 3 de seus filhos favoritos em retaliação, e também soube que agora seus filhos até já têm animais mágicos. Ele quer que Laiu apenas espere, prometendo que ele vai assistir sua prole morrer. O nome do garoto é Naisk, o príncipe de 7 anos do Império Kai. Ele pensa em como era um estudante comum, mas por causa de um acidente de carro, ele caiu nesse mundo estranho. Quando ele chegou a esse mundo, seu corpo não conseguiu resistir e liberou uma poderosa magia. Então sua mãe morreu logo depois dele nascer. Quando ele acordou, ficou muito assustado com os corpos mortos no chão. Quando seu pai chegou, ele disse que seu corpo possui uma magia muito poderosa, que seria capaz de destruir outros países e unificar o continente. O garoto achou que seria morto pelo homem, mas ele apenas ignorou os corpos, parecendo completamente satisfeito. O homem tinha grandes expectativas para ele, mas se tornou impaciente e cruel com ele, dizendo que era apenas um inútil que ainda não consegue criar seu item mágico. Na verdade, o menino aprendeu a ter uma besta mágica já aos 3 anos de idade, mas prefere que ninguém saiba disso. Acontece que sua besta mágica é sua forma adulta. Seu pai é muito cruel e ele é fraco demais para se opor a ele, então por enquanto é melhor se esconder que deixar que ele perceba o nível de seu poder. Mas a princesa Li e o príncipe Xander Seljun já têm bestas mágicas, então ele também está interessado neles, decidindo ir ver pessoalmente. O Império Lu era um país fraco de terceiro mundo controlado por outras nações, até que 18 anos atrás, Laiu, que tinha apenas 17 anos, derrotou todos os seus oponentes e se tornou imperador. Em poucos anos, ele transformou o Império em um país forte. Comparado ao Império Kai, esse imperador é extraordinário. Enquanto isso, o imperador acorda, sentindo que a barreira protetora foi quebrada. Ele pensa que, se alguém ousar quebrar sua barreira de defesa, deve vir para encontrá-lo. Sua voz viaja por 1000 milhas, então Naisk percebe que foi descoberto. Ele voa até o imperador, que pergunta se ele quer morrer. O imperador diz que ele é a primeira pessoa que ousa invadir seu palácio em todos esses anos. O imperador diz que realmente gosta dele, então resolve deixar seus ossos em seu palácio. De repente o imperador invoca um dragão e o ataca.
O rapaz percebe que se lutar contra ele, não terá chance alguma de vencer, então resolve fugir. Depois de escapar, o imperador reconhece que ele é muito interessante. Ele voa para dentro do palácio e começa a tossir sangue, e não esperava que o imperador fosse tão forte, achando seu pai um homem estúpido por tentar matá-lo. Ele perdeu muita energia resistindo ao golpe, então não será capaz de voar por enquanto e precisa correr rápido. Enquanto isso, em outra parte do palácio, Lee acha irritante que o palácio do príncipe seja tão grande, mas não tem um único banheiro. A garota se sente muito mal por não saber como usar magia. Mais cedo, Shuli diz à garota que o palácio de Xander não tem banheiros, já que todos no palácio do príncipe sabem como usar magia. Então eles simplesmente limpam seu corpo quando precisam. A garota pergunta se o príncipe Xander não precisa de banheiro, já que ele não é tão bom em magia. A criada diz que ele tem a mesma idade que a princesa San e eles começaram a aprender magia há apenas um ano, mas a magia de limpeza corporal é a primeira coisa que se aprende. Mas fala que no palácio da princesa San tinha duas criadas que não sabem usar magia, então deve haver um banheiro no seu palácio. Lee sabe que o palácio da princesa San não é tão longe, mas também não é tão perto, e está muito envergonhada para ir até lá. A garota preferiria ir ao seu antigo quarto. Chegando lá, ela pensa em como tem sorte que nesse mundo mágico tenha privadas. Então, de repente algo começa a cair do teto. Um rapaz cai do teto acima de Lee, e quando ele percebe que está caindo sobre a criança e usa magia protetora nela. Lee não entende quem é o rapaz está aqui, sabendo que o príncipe não tem irmãos. A princesa começa a ser molhada, percebendo o vaso completamente quebrado e ficando desesperada, já que além desse banheiro, só existe outro no quarto da princesa San. O rapaz não entende o que há de errado com essa garota, já que ela quase morreu e parece mais preocupada com um vaso. Isso começa a irritá-lo e ele pensa que precisa tirá-la daqui primeiro, já que não é seguro. Então, ele nota a pata de um dragão em sua perna. Ele não sabia que o imperador também estava usando essa magia, mas percebe que tem que se livrar dessa pata de dragão, ou isso levará o imperador até ele. A garota também nota essa pata, percebendo que era parecida à pata de dragão do imperador. A garota não entende por que ela se agarrou a ele, e talvez ele seja um cara mau e o imperador queira matá-lo. O rapaz pergunta à garota por que ela ainda está aqui, e diz para ela sair antes que ele a mate, percebendo que ela é apenas uma criança normal sem magia. Ela ouviu que Layu costuma matar mulheres, então não quer deixar ele ver ela. A garota diz que vai embora agora. O cara diz para ela desaparecer, e lembra que ela não deve contar a ninguém sobre o que aconteceu essa noite. A garota anda e finge cair, tocando a pata do dragão e a engolindo. Ela percebe que consegue desfazer a magia de seu pai, mas não consegue lidar com a magia dele. Mas pelos vistos ele não pretende machucá-la, então ele não é mau. O rapaz fica surpreso que a pata tenha aparecido e não entende o que aconteceu. Essa garota nem sabe magia de limpeza corporal, então não deve ter sido capaz de absorver a pata, talvez ela tenha sido derretida pelo seu fogo. A garota pede ajuda, já que está com muita dor depois da queda. Então, uma voz é ouvida perguntando onde Lee está. É Shuli, desesperada para encontrar a princesa junto de Sen, que tenta acalmar ela. Lee observa escondida a reação tímida de Shuli às palavras de Sen. Então a princesa se revela e Shuli a abraça aliviada. A princesa garante que está tudo bem e fala que estava no banheiro, enquanto Shuli chora e Sen observa elas. Então, ele nota algo estranho, se virando e perguntando quem está aí. A princesa fica surpresa e acha que o rapaz foi descoberto, mas de repente é Fong que aparece. Sen questiona a presença dele, então Fong fala de como perdeu seu cargo de professor real, então estava apenas vagando sem rumo pelo palácio, pedindo desculpas por interromper o encontro dele. Shuli cora, pronta para esclarecer a situação, mas de repente Sen libera um feitiço e uma forte explosão acerta a parede ao lado de Fong. Aflitas, a princesa e Shuli assistem enquanto o único banheiro se transforma em escombros. Enquanto isso, Fong está completamente irritado, se perguntando como ele pode suspeitar dele. O imperador e seu conselheiro estavam perseguindo o intruso e acabam encontrando com eles. Layu pergunta por que ela está fora tão tarde e chorando. Ela não pode admitir que foi deixada sozinha e nem que estava chorando pelo banheiro, então diz que não era nada, apenas tédio e cisco nos olhos. Mas o imperador não acredita e pergunta se ela está mentindo, pensando que seu silêncio sugere que ela pode estar protegendo alguém. Lee tenta agir de forma fofa para enganá-lo. A calma de Lee mentindo pega o imperador de surpresa, e incapaz de confrontar isso, ele desconta sua frustração nos outros. Ele exige que todos expliquem o que estavam fazendo. O professor disse estar apenas de passagem, e Sen responde a mesma coisa. Então o imperador zomba que tudo era coincidência, antes de jogar a princesa para o cavaleiro e ordenar o fim dos passeios noturnos sem seu consentimento. Ele sai, e o sacerdote junto dele pergunta se o imperador suspeita que a princesa ajudou o fugitivo. O imperador pergunta por que ele mentiria para ele por causa de um estranho. O sacerdote nota que o rapaz poderia ter uma boa aparência, mas o imperador ignora, já que ele é completamente mais bonito. Então Law sugere que o rapaz poderia ter ameaçado a princesa, já que ela não poderia competir contra ele.
Liu fica furioso com a ideia de alguém ameaçando sua filha, então avisa que precisa que ela seja treinada rápido como uma maga de alta classe. No dia seguinte, a princesa traz maçãs para o príncipe, mas o encontra tomando uma poção nada apetitosa. Ela intervém com medo do que era. Mas o médico fica irritado e exige uma explicação. Ela esclarece que era apenas curiosidade, sem intenção de ofender. Acalmando a situação, ela devolve a tigela, com o homem explicando que ela contém o raro sangue de bebê dragão. Ele explica que o príncipe é frágil, então não consegue digerir comida normal sem dor, então apenas líquidos como sangue de dragão o nutre. Mas a princesa pergunta sobre maçãs, para desgosto dele. Ele explica que o príncipe não pode comer isso, avisando que ele não consegue comer tudo o que ela conseguia, e Li percebe que a grave doença do príncipe é graças a restrições dietéticas. Mas enquanto ela pensa, os guardas aparecem, anunciando que Xu Li está com problemas. Xu Li está brigando com alguém, e acontece que a confusão está sendo causada por seus pais biológicos, que descobriram que Li virou a princesa favorita e querem se aproveitar disso. Eles perguntam se tem algo de errado em pegar algumas coisas que pertencem à sua filha, e a mãe manda seus 3 filhos ajudarem também. Eles começam a se mover, e apenas o terceiro filho fica tremendo, parado no lugar. Ele sente que não é certo pegá-las sem a permissão de sua irmã. Xu Li observa o que está acontecendo na sua frente sem acreditar. Ela não entende como uma princesinha tão bem comportada e sensata pode ter pais que agem como ladrões. Xu Li começa a entrar em pânico e pede para pararem, perguntando se eles estão tentando matar a princesa. Mas ela é chutada pelo pai de Li. Ele a chama de idiota, pois sua filha está vivendo no palácio do príncipe mesmo sendo muito jovem, então ela vai crescer para ser uma imperatriz. O homem nota que o corpo da empregada é bem resistente, e começa a pensar em pegar ela para ser sua criada também. De repente uma voz irritada se levanta, ordenando para pararem. E vemos que a princesa, o príncipe e o médico Loki chegaram. A mãe olha para a garotinha na frente dela com um olhar familiar, notando que ela cresceu muito nos 3 anos que não se viram. Ela percebe que o jovem mestre ao lado dela deve ser o príncipe. A pequena princesa olha para o quarto bagunçado e para Xu Li no chão. De repente ela afasta as mãos da mulher e pergunta quem é ela. Li esclarece que não conhece eles, ordenando que saiam imediatamente. O rosto da mulher parece sombrio, e ela levanta a mão para bater nela, perguntando o que essa bastarda falou. De repente ela olha para cima, vendo o príncipe Loki a encarando furiosamente. Ela fica tão assustada que dá uma risada forçada e tenta se explicar dizendo ali que eles eram seus pais, então ela não pode falar desse jeito com eles. Mas a pequena princesa grita com eles, ela estava brincando, e explica que não os vê como pais. Observando a pequena princesa com as sobrancelhas franzidas e olhos firmes, o príncipe se sente um pouco angustiado. É costume que os pais biológicos visitassem o palácio uma vez ao ano para verem seus filhos, mas os pais dela nunca tentaram lhe visitar nos últimos 3 anos e agora que vieram de repente, ela deve estar chateada. Então ele imediatamente segura a mão da princesa. Ele fala que como a princesa disse que não conhece eles, o melhor seria que saíssem. O pai dá outro chute em Xu Li, e ouvindo aquilo, caminha furioso em direção a Li perguntando como ela ousava tratar seus pais assim. Ele levanta a mão para dar uma lição nela. Uma aura começa a cercar Li, e o príncipe pede para ela ter cuidado. A princesa não tem intenção de deixar passar o que ele fez com Xu Li, tão irritada que fecha os punhos enquanto a magia em seu corpo entra em fúria. Todo o seu corpo brilha com uma luz dourada, e ela caminha passo a passo em direção ao pai, pronta para lhe dar uma lição inesquecível para que não ousem mais intimidá-la. O homem fica tão assustado que recua e acidentalmente cai no chão. Ele pergunta com medo o que ela ia fazer e se tinha coragem para bater no seu pai biológico. De repente uma voz fria surge, e o imperador pergunta quem ousa fazer barulho no seu palácio. Assim que essas palavras são ditas, o pai da garota voa para cima. Ele cai no chão com tanta força que grita de dor, e os outros percebem que a pessoa que chegou é o imperador, e a magia de Li aos poucos se dissipa. O imperador olha para os intrusos com um rosto sombrio, perguntando como ousavam perturbar seu palácio. Os garotos ficam apavorados, e um deles até deixa um vaso cair. O imperador se agacha na frente de Li e pergunta gentilmente por que ela está chorando. A pequena princesa começa a chorar depois de ouvir isso. Ela não sabe como falar, já que eles são seus pais biológicos. O imperador levanta sua cabeça, falando que estava tudo bem não querer dizer, mas manda ela se lembrar que quando for intimidada ou injustiçada, ela deve lutar de volta. No fundo, ele pensa no poder que ele viu saindo da garota, notando que teria acontecido uma explosão se ele não intervisse. Ele ordena diretamente que o casal e seus filhos sejam punidos, avisando para não pararem de acertá-los sem sua permissão. Os guardas agarram a família, que parece desesperada enquanto pedem ali para ela falar com o imperador. Eles venderam sua filha recém-nascida para o palácio por dinheiro e a ignoraram por muitos anos. Agora que souberam que sua filha se tornou a princesa favorita, imediatamente trouxeram a família para fazer dinheiro fácil e construir um relacionamento com a realeza. Mas o imperador os esbofeteia até quase matá-los. Os 2 filhos são espancados até ficarem no chão pedindo por ajuda. O terceiro filho não suporta mais a cena,
então reúne coragem para ir até a princesa e implorar a Li. Seu corpo treme enquanto ele força um sorriso e continua implorando que ela poupe seus pais e irmãos mais velhos. A pequena princesa vê que o sorriso do terceiro irmão é familiar. Ela não pode deixar de se lembrar de quão triste ela era, querendo chorar mas reprimindo seu choro e se forçando a rir para fazer os outros concordarem com seu pedido. Seu irmão se ajoelha no chão e implora ainda mais a ela. A pequena princesa avança rápido para ajudar ele a se levantar e promete deixá-los ir. Mesmo que ela não tenha nenhum sentimento por essa família, ela não pode fazer isso com esse garoto. Ela lembra que quando ela chegou a esse mundo, sua mãe trabalhava como ama de leite para uma família rica, e para economizar leite para os jovens mestres, ela alimentava ali com o mínimo possível para sobreviver. E quando a garota estava tão faminta que não aguentava mais, ela alimentava a menina com massa de pão. Seus irmãos sempre viam ela chorando, e até parecia um entretenimento diário. Apenas o terceiro irmão não suportava a situação e queria ajudar Li. Ele mentia de propósito para sua mãe, dizendo que estava com fome e queria beber leite. Embora a mulher fosse muito cruel com Li, ela ainda se importava com seu filho. Ela dependia do leite que seu irmão conseguia para poder sobreviver, ou então ele poderia morrer de fome. Por isso que ela nunca vai esquecer do sorriso de seu terceiro irmão enquanto prometia que não ia lhe deixar sozinha. Ela tem que retribuir o favor por ter salvo sua vida, então avisa que vai falar com seu pai. Ela vai até o imperador e puxa sua roupa, implorando para que deixe essa família ir. O imperador olha para a princesa surpreso, perguntando se ela tem certeza que quer deixá-los ir. Ele vê o olhar fofo e determinado de Li, então avisa que era a escolha dela. Então, ele se vira e ordena que parem com isso, saindo sem olhar para trás. O príncipe Xander olha para eles de forma ameaçadora, apontando que seu pai foi misericordioso e os perdoou, então sugere que eles saiam logo. Essa cena parece surpreender Loki, pensando em como normalmente Xander é suave e fraco, então ele se pergunta por que ele pareceu tão forte agora, tão majestoso que até pensou que estava vendo o imperador. Então ele segue o olhar do príncipe, e percebe que tudo é pela princesa Li, então ele começa a entender. Assim que o imperador se vai, os pais se levantam furiosos, e não só eles não acham que o que fizeram estava errado, mas também acusam ela de ser ingrata depois de todo o esforço para irem ao palácio e lhe visitar. A princesa se sente irritada, mas escolhe apenas cerrar os dentes e permanecer em silêncio. Ela enxuga as lágrimas e sorri para seu irmão, aconselhando que eles saiam agora. Ele se sente angustiado e enxuga as lágrimas dela, prometendo convencer seus pais a não entrar mais no palácio ou perturbar ela de novo. Do outro lado, a mãe chuta seu segundo filho e os repreende furiosamente pelo que estão fazendo. Ela ordena que eles se apressem e peguem as coisas do chão, perguntando como eles teriam dinheiro para se tratarem. Shuli vê que eles começam a mover as coisas de novo e quer impedi-los, mas a princesa lia para a tempo e diz para deixar eles levarem o que quiserem, pois depois não haverá mais nenhuma relação entre eles. Ela pergunta a Xander quanto custava aquelas coisas, mas o príncipe explica que não precisa pagá-las. Assim, a família parte satisfeita carregando grandes e pequenas sacolas enquanto Lia assiste tudo. Do outro lado, a princesa Mei parece observar toda a cena com seus poderes. Seus pais também nunca lhe visitaram no palácio, então ela sempre ficava triste por isso. Mas agora, ela percebe que a situação de Li é ainda mais triste que a dela. A empregada parece preocupada com ela, lembrando que o imperador aconselhou para ela não usar muita magia para não correr nenhum risco. Mas Mei lembra que isso foi apenas o que o imperador disse, mas ela ainda não tinha ficado ferida de verdade por causa da magia. Na verdade, ela imagina que se seus olhos não tivessem sido selados pelo seu pai, talvez ela visse ainda mais. A empregada insiste para ela não desobedecer o imperador, mas Mei lembra que ele é o imperador que lhe prendeu a 100 metros abaixo do chão. Ela explica que fora ela não tem mais ninguém no mundo, e é por isso que ela gosta de assistir o dia de visita das famílias. De todas as princesas, a que ela mais admira é San. Seus pais não a amam muito, mas eles sempre lhe visitam e a tratam bem. De repente, ela vê uma figura familiar. Mei fica espantada, se perguntando se aquela não era Shen. Então ela vê a garota conversando com a criada pessoal de Shen. A mulher avisa que serviu Shen por anos, assim como ela pediu. A garotinha aponta como Shen era arrogante, pensando em como ela finalmente morreu. Por fim, ela se prepara para sair, mas avisa que não tolera empregadas estúpidas o bastante ao ponto de eliminar sua própria senhora, mandando se livrarem dela. A mulher fica desesperada, tentando dizer que ela devia muito graças à morte da princesa Shen, mas de repente é atacada pelas costas. Mei vê toda a cena em choque, ficando desesperada com o que estava acontecendo. Uma semana depois do dia de visita das famílias, a princesa Li e o príncipe Xander têm estado praticando magia todos os dias, como se estivessem possuídos. A princesa pensa em se tornar tão poderosa quanto o imperador para que ninguém possa intimidá-la, enquanto o desejo do príncipe de se tornar mais forte é para que ele possa proteger a princesa Li no futuro. John não aguenta mais, então ele tenta convencê-los a descansar, mas os dois não só se recusam a ouvir, como trabalham ainda mais duro. A cabeça do professor está cheia de dúvidas, se perguntando como esses dois de repente se interessaram tanto por magia.
Eles continuam dizendo que querem se tornar mais fortes, e John admite que está começando a ficar com medo deles. Eles certamente se meterão em problemas se treinarem assim, e ele vai ter sorte se Sua Majestade apenas reduzir seu salário se algo acontecer. Ao lado deles, Sam pensa que os dois devem ter passado por alguma coisa para de repente praticarem magia assim. Mas May parece distraída, e apenas diz que não sabe de nada, mas talvez eles tenham encontrado motivos para ficar mais forte. Olhando para o animal nas costas de Lee, Sam lembra como pensou que ele tivesse morrido, mas May explica que o objeto mágico não desaparecerá enquanto seu mestre estiver vivo, e ela confessa que está ansiosa para saber qual será o seu animal mágico. Enquanto Sam pergunta para onde ela vai, May se levanta e se junta à prática de magia louca dos dois. Ele levanta a mão para participar do treinamento, e de repente ergue uma coluna de água na bacia. John concorda internamente, ele não esperava que a princesa pudesse ser tão poderosa e ter um controle tão bom mesmo tão nova. Mas ela só pode se manter por 3 segundos graças ao fornecimento insuficiente de poder mágico, e de repente a coluna de água enfraquece e cai diretamente nele. Isso faz as outras pessoas rirem, enquanto May parece envergonhada com isso e se desculpa com o professor. John usa magia de evaporação e suas roupas secam instantaneamente. Ele se pergunta o que fazer, se sentindo impotente por todos terem status real e não poder bater ou repreender as crianças. Ele acha impossível treiná-los para se tornarem magos intermediários em apenas meio ano. Quando Lee vê o professor secar suas roupas instantaneamente, ela avisa que também quer aprender essa habilidade, falando que assim ela não terá mais medo de molhar suas roupas na chuva. Quando a princesa May percebe que ele não está irritado, ela imediatamente diz ao professor que também quer ter seu próprio animal mágico, assim como a princesa Lee, implorando para o professor John ensiná-la. Quando John vê que ela está interessada, ele concorda com o pedido. Ele percebe que Lee e Xander já têm um animal mágico, enquanto Sam já foi ensinada sobre como conseguir um, então se esqueceu que May era a única que não sabia de nada sobre isso. Então, ele pede a Lee para compartilhar a todos como ela invoca seu animal mágico. Mas a menina fica um pouco confusa, perguntando se eles não apenas nascem. Ela lembra que a primeira vez que deu à luz a seu panda, ela sentiu uma dor enorme. Quando ela foi devorada pela serpente de fogo, ela pensou que desapareceria, mas reapareceu alguns dias depois, e essa segunda vez não foi tão dolorosa quanto a primeira. Toda a sala ficou sem palavras por um momento, olhando aterrorizado para ela. Então Lee fica ainda mais confusa. O professor tosse e se lembra que Lee não sabia magia quando teve seu animal. Ele explica a May que animais mágicos não nascem, mas são induzidos pela prática. Ele explica que quando se pratica magia, se acumula poder mágico no seu corpo, e quando o poder mágico atinge um certo nível, seu corpo converte o poder em um animal mágico que corresponde com seus atributos. Depois disso, eles usam um pensamento para guiá-lo para fora, geralmente pelas pontas dos dedos. Então, John demonstra pessoalmente como, e guia seu pequeno leão. As princesas ficam imediatamente com inveja. Ele explica que realmente ele é muito fofo, mas não importa o quão fofo ele pareça. Quando fica de pé no campo de batalha ele se torna um leão capaz de matar milhões de inimigos. Ao ouvir isso, a pequena princesa de repente se sente um pouco envergonhada, se perguntando se foi a única a ter animais mágicos daquele jeito. Na verdade, ela estava um pouco decepcionada, pois sempre tentava imaginar como o imperador deu à luz a um bebê tão grande. Enquanto o servo entrega as notícias da barreira mágica quebrada ao imperador, e um senso de preocupação enche o ambiente. Se especula que poderiam ser os mesmos indivíduos que se infiltraram durante a reunião da semana anterior e conseguiram contornar a barreira protetora da princesa. Sam pensa como felizmente eles fizeram isso com a princesa Shen, sabendo que as consequências seriam devastadoras se fizessem o mesmo com Lee. O imperador permanece composto, expressando confiança na capacidade do império de antecipar essas coisas. Ele menciona o avanço feito por cientistas de outras nações, sugerindo que eles também compreenderão o que querem esconder. Apesar da ameaça iminente ao império, o pede para ele não se culpar, pois os eventos apenas acontecerão como se está destinado. Então, ele lembra que tem apenas alguns anos restantes até o império enfrentar seu maior desafio. Os intrusos que violaram a segurança sem serem notados, potencialmente estão fazendo isso graças ao seu interesse nas princesas. Eles não devem saber o que ou quem, mas já suspeitam que tem algo de especial nas princesas. O sacerdote pensa no que aconteceria se descobrirem que Lee possui a habilidade de absorver magia. Law também teme que se descobrirem o quanto o imperador se importa com Lee, aconteça a mesma tragédia de antes. Em resposta a essas ameaças, o imperador encarrega John de organizar um treinamento de autodefesa básico das princesas. Apesar de serem jovens princesas, elas não devem receber um tratamento especial. John entende a necessidade de um treinamento rigoroso, mas se pergunta se vai conseguir fazer intenso para crianças. O imperador enfatiza de novo a importância de preparar elas para se defenderem, as comparando a flores que precisam de proteção. Reconhecendo as instruções do imperador, John se compromete a fazer seus melhores esforços no treinamento dos jovens príncipes e das princesas. Observando a expressão pensativa do imperador se lembrando de sua juventude, o sacerdote entende que ele conhece o peso da responsabilidade, especialmente depois da morte de seu pai.
À noite, a princesa visita o palácio da princesa San. Está chovendo muito, e ela veio aqui para usar o banheiro, o que é muito irritante para ela. Quando a garota sai, Sam pensa que sente que a magia da princesa é mais forte que a do príncipe, e se surpreende que a princesa não tenha aprendido magia de purificação, algo que ela aprendeu na primeira lição do ano passado. Sam e o imperador estão caminhando na chuva, e o menino conta a Sua Alteza que completou sua investigação. Nesse momento, há 5 pessoas que se infiltraram de 3 países, e o general John está interrogando eles e Locke está encarregado de tratar eles para impedir que usem o veneno e evitem falar. O imperador diz a ele para encontrar pessoas que possam devolvê-los com segurança ao seu país de origem depois da investigação. O jovem pensa que a decisão de Sua Alteza é muito razoável, já que os espiões estarão caminhando para uma armadilha assim que ele os enviar de volta para casa, já que imperadores desses países ficarão muito irritados. De repente, eles veem a princesa e sua criada. O imperador pergunta o que elas estão fazendo fora tão tarde, e Sen diz a ele que estavam na casa da princesa San, então devem ter ido usar o banheiro. Ele conta a eles que a princesa e Chuli ainda precisam ir ao banheiro, mas em todo o palácio, a princesa San é a única com um. Então, o imperador ordena que amanhã ele reúna vários homens para construir banheiros por todo o palácio, que devem ser da mais alta qualidade. Ele também ordena que fale a John para ensinar aquela garota inútil a magia de limpeza corporal dentro de uma semana ou ele o demitirá. Na próxima aula, John pergunta se tinha alguém que não conhecia a magia de purificação corporal, além da princesa Lee, talvez a princesa Mei, que aprendeu a magia mais cedo nesse ano, também não saiba. De qualquer forma, ele acha que é sua culpa por esquecer que eles ainda são crianças ignorantes. Ele deveria lhes ensinar o básico e depois começar o treinamento rigoroso como o imperador disse. Mei pergunta por que ele está olhando para ela. Ela diz que conhece essa magia há muito tempo. Sua criada também conhece magia, então ela a ensinou. Sam nota que aquilo era estranho, pois não havia mais de 10 servos no palácio, e todas as garotas escolhidas para servir no palácio são comuns, então como a criada da princesa Mei pode ser uma maga? Enquanto isso, Lee se pergunta se é a única que não sabe essa magia, e o príncipe parece surpreso que ela não conheça essa magia, se perguntando como ela lidou com esse problema antes. Ele esquece que a princesa Mei e Lan vêm de famílias mágicas. Então, o príncipe John diz que já que a princesa é a única que precisa aprender magia de purificação, ele a ensinará depois da aula de hoje, e eles continuarão a aprender como criar animais mágicos. De repente o coelho do príncipe e o panda da princesa desapareceram. Mas o professor diz a eles para não entrarem em pânico e apenas tentarem tirar seus animais da maneira que ele mostrou ontem. Ele diz à princesa Mei e a San que embora não tenham animais mágicos próprios, elas também podem tentar, já que esse exercício os ajudará a explorar sua capacidade de controlar a magia. O professor pede que façam o melhor possível. O príncipe é o primeiro a conseguir tirar seu animal do dedo. John bate palmas e diz que isso é muito bom, agora o príncipe pode tirar seu animal mágico com experiência. Mas ele sabe que o coelho é um animal terrível pro ataque, então eles apenas podem se concentrar na sua adaptabilidade e tentar multiplicar sua velocidade. A princesa também está tentando tirar seu panda, e John diz a ela para ter calma e desacelerar um pouco. Ele pensa no animal mágico da princesa, um filhote preto e branco, pequeno, mas feroz. Ele organizará a princesa para praticar seus ataques, mas ela é muito jovem e suas habilidades são fracas, então primeiro ele deve ensinar a controlar seu poder, ou ela pode se tornar um perigo para si mesma no futuro. De repente, Mei implora ao professor que preste atenção nela. Ela finalmente consegue trazer seu animal mágico, e ele é uma borboleta. John percebe que esse tipo de animal mágico é muito raro, e apenas uma outra pessoa no Império possui algo parecido, pensando nos corvos de Sen. Mei e Lee são crianças com poderes mágicos fortes. O professor não poderia ter previsto que a princesa Mei seria capaz de invocar sua besta mágica tão cedo, achando que ela tem um futuro realmente brilhante. John diz que isso é muito bom e que esse tipo de animal mágico é o melhor em termos de habilidades ofensivas ou defensivas, e até mesmo de coleta de informações, dizendo à princesa que seu animal mágico é muito poderoso e a borboleta é fêmea. Mas ele avisa que antes de aprender a controlar essa magia, a menina não deve deixá-la sair nem sequer meio passo. Mei diz que entende, agradecendo ao professor. Se a princesa chama seu animal mágico de panda, ela chamará o dela de borboletinha. Então John se aproxima da princesa San e pergunta se ela sentiu alguma coisa depois de praticar a magia de liberar um animal mágico por tanto tempo, mas a garota diz que ainda não sente nada. O professor diz que está tudo bem e não tem necessidade de se apressar. Ele percebe que os poderes mágicos dessas crianças são muito estranhos. Quando John tinha 13 anos, Sen tinha 11 e Sua Alteza tinha 10, eles foram chamados de os 3 prodígios do Império Lu. Mas essas crianças conseguem trazer seus animais mágicos à tona com 3 ou 4 anos de idade, o que é completamente inesperado. E felizmente a princesa San ainda é uma criança normal. Ele nota que magia em seu corpo é pequena, embora já exista, e se ela treinar duro, certamente conseguirá liberar seu animal mágico. Enquanto isso, Lee não consegue tirar seu animal pelo dedo e parece querer tirá-lo pelo estômago de novo.
Ela chama pelo professor, mas John diz à princesa para não entrar em pânico e tentar libertar seu animal de estimação como ele lhe disse. A garota tenta, mas ainda não consegue. Então, o imperador aparece e ordena que seu animal coma aquela garota inútil. Lee fica assustada, e de repente consegue liberar seu panda. O panda apareceu com um desejo de matar em seus olhos, deixando o dragão do imperador assustado com ele. De repente o panda o atingiu com toda a sua força, e ele voou para longe. E pelo visto esse filhote era mais agressivo que John pensava. Tudo bem que era um pequeno dragão, mas ainda era um dragão. O imperador pergunta à sua filha se ela entendeu agora, e a menina percebe que ele mandou o dragão comê-la para ajudá-la a liberar seu animal. A garota diz que entendeu. Acontece que liberar um animal mágico não se parece com dar a luz a ele, já que liberá-lo não dói nada. Então ela pergunta ao pai por que ele está aqui. O imperador sorri e acha o sorriso dela feio. Ele diz à filha que tem uma criança que quer encontrá-la. O imperador se afasta, então a garota o alcança e pergunta a quem quer encontrá-la. O príncipe pede à princesa para esperá-lo. John percebe que Sua Alteza estava irritado enquanto conseguia o sangue de dragão para o príncipe, caso contrário ele não teria trazido ele aqui. Mas ele se pergunta quem é essa criança que queria encontrar a princesa para que o próprio imperador venha buscá-la. Sam pensa em como a princesa está feliz que o imperador lhe ajudou a conseguir sua fera mágica, e ela quer que ele ajude também. De repente, a princesa nota o animal do príncipe em seu ombro, e Mei diz que ele parece amá-la mais que a Xander. Ela pergunta ao professor se ele sabe por quê, então John tenta entender a causa usando magia. Ele viu algo na princesa Mei, e ela pergunta ao professor se ele encontrou o motivo. Mas o homem diz que sua força está se esgotando e ele ainda não sabe, mas enquanto ele sai, Mei não acredita nele. A princesa vê que seu irmão queria encontrá-la, e nota Chuli chorando ao fundo. Ela pergunta ao irmão o que está acontecendo, e menino diz que veio vê-la porque não sabia mais o que fazer. Então a princesa pede para ele não se preocupar e apenas contar o que está errado. O irmão conta a ela que desde que seus pais estiveram no palácio, eles ficaram bem irritados e quebraram tudo. Eles foram à casa da criada e bateram em seus pais, tomando a casa deles. Ela perguntou como eles poderiam fazer isso, e se aproximou de Chuli pedindo desculpas, dizendo que foi culpa sua. A criada implora por ajuda pelos seus pais, e Lee enxuga suas lágrimas enquanto se pergunta o que fazer. Ela deveria ir ao imperador e implorar para que ele ajudasse de novo? Mas ele pode ficar irritado e pensar que ela é fraca demais para ser sua filha. Ela também pensa no futuro, e se ela ia continuar implorando para ele resolver tudo. Chuli continua implorando a princesa, então a garota diz que pedirá permissão ao pai para sair do palácio e ir até lá. Mas o príncipe não acha que essa seja uma boa ideia. Ela pergunta por que não, já que eles são seus pais e sabe que pode lidar com eles. O menino diz que não quis dizer dessa forma. Ele menciona que é muito difícil para pessoas comuns usarem magia, mas ela deve ter notado que ela e as princesas como ela, que são pessoas comuns, ainda podem usá-la facilmente. Ela percebe que embora seja de outro mundo, ainda é vista como uma pessoa comum. Além disso, essas princesas adotadas também são magas, o que é raro. O príncipe explica que a magia é algo natural, mas nem todos têm força suficiente para usá-la de forma prática. Por isso a magia é mais fácil para os aristocratas, porque eles a herdam pelo sangue. Eles nascem com poderes mágicos, e quanto mais nobre uma pessoa é, mais desses genes estão em seu sangue. Mas os poderes mágicos não são difíceis de transmitir, e quando as princesas vieram para o palácio, seu pai colocou esses genes em seu corpo para que não tivessem dificuldades em usar magia. A princesa entende tudo, mas ainda pergunta o que isso tem a ver com sua partida. O príncipe explica que ela tem uma cerimônia que deve passar, e não pode deixar o palácio até se tornar uma maga de nível intermediário, caso contrário ela morrerá. A princesa fica chocada e se pergunta o que deve fazer se não pode deixar o palácio, e como ela pode ajudar Chuli. De repente, Mei e Sam aparecem e dizem à princesa para não se preocupar, porque ela tem a eles. Embora Mei só possa ficar na superfície da terra por 3 horas por dia, sua criada Lana pode deixar o palácio, então ela pode ajudar Chuli a lidar com os pais da princesa, e pode ajudar a evitar que os pais de Chuli sejam machucados. Sam pega a mão da princesa e diz que embora ela não possa fazer muito, ela pode deixar os pais dela entrarem em sua casa. O pai dela é pescador, mas sabe um pouco sobre medicina, e se eles estiverem machucados, ele os curará. A princesa é muito grata às suas irmãs. E ao contrário de 3 anos atrás, parece que ela não está mais sozinha. Ela não precisa suportar tudo sozinha e se sente muito bem com o que tem. No escritório do imperador, Sam informa Sua Alteza que completou a investigação. A criança não está mentindo. Os pais da princesa realmente tomaram a casa da senhorita Chuli, e segundo as notícias, seus pais foram brutalmente atacados. Law pergunta como eles podem ser tão cruéis e a princesa é tão doce. Ele pergunta a Sua Alteza se ele ajudará a princesa nesse assunto, porque Chuli é muito importante para Lee. O imperador diz irritado que sim, e Law percebe que Sua Alteza está olhando para o documento à sua frente por mais de 10 minutos, então ele pode estar esperando que a princesa apareça para lhe pedir ajuda.
O imperador é como uma pessoa viva, e que ele esteja feliz ou triste, seu comportamento é bem claro. Depois da morte da rainha Cher, ele ficou melancólico por muitos anos. Ele era frio como um iceberg quando tinha que defender o reino. O príncipe Xander era muito fraco, então Ló temia que o imperador o matasse, mas por sorte a princesa lhe apareceu. Graças a ela, Sua Alteza se tornou mais emocional. 1 hora e meia se passou e o imperador continuou sentado, olhando para o documento. Sen avisa a Sua Alteza que vai verificar como está a princesa. Enquanto isso, Mei mostra às princesas o que está acontecendo em algum lugar ao vivo, e é uma visão muito emocionante para as crianças. San diz que não esperava que a princesa Mei tivesse essa habilidade, e a garota diz que essa é a primeira vez que mostra sua habilidade para outras pessoas. As imagens não estão claras, mas ela pede que tentem ver. Lee percebe que a princesa Mei é muito forte, e embora a imagem seja um pouco fraca, parece muito com uma transmissão ao vivo, e pensa que seria legal se ela tivesse essa habilidade. Eles são seguidos pelo corvo de Sen. As crianças veem Lao dizendo aos pais de Lee que eles devem deixar a casa da senhorita Shuli enquanto ainda estão bem, caso contrário, eles se arrependerão. A mulher pergunta quem ela é, e diz que é apenas uma serva, enquanto o homem diz que vai espancá-la com o bastão. Lana começa a usar magia e diz que se eles fizerem como ela disse, ela não se incomodará mais com eles. De qualquer forma, se eles são os pais da princesa, ela não os matará. O homem e a mulher não entendem o que é essa magia, mas ela começa a agir sobre eles. Eles começam a correr em pânico e a pedir ajuda, e seu filho mais novo começa a se preocupar com eles, mas Lana assegura que eles estão bem e que ela estava apenas os advertindo. Eles não ousarão vir aqui novamente. A princesa pergunta à princesa Mei o que a senhorita Lana fez e por que eles estavam tão assustados. A garota não sabe, mas pode investigar nas mentes de seus pais para descobrir. A princesa percebe que é magia de ilusão e parece muito poderosa. O príncipe pensa que Ali é muito forte por ser capaz de usar magia tão jovem, e não esperava que a princesa Mei também fosse tão forte. Então, ele pensa que é o único que é fraco, e ele precisa ficar mais forte e precisa praticar mais e mais, já que não esperava que a senhorita Lana fosse tão forte. O corvo que estava observando as crianças chega, e sem conta a Sua Alteza que tinha péssimas notícias. Ele avisa que o selo da princesa Mei está enfraquecido, e ela compartilhou sua visão à princesa e ao príncipe, assustando o imperador. San diz à princesa Mei que não esperava que a senhorita Lana fosse tão forte, mas Mei diz que também aprendeu isso hoje. Ela pensava que era apenas uma criada que sabia um pouco de magia, mas de repente ela se mostrou bastante poderosa. A princesa diz que é estranho que uma maga tão forte seja uma criada, e Mei também não sabe a explicação. A princesa se pergunta sobre o relacionamento entre a princesa Mei e a senhorita Lana, e se seu pai a mantém na masmorra, ele deve estar escondendo algo. De repente o imperador aparece, e diz a eles para não fazerem isso de novo, e avisa que ela não vai poder sair mais. De repente, a bandagem de Mei ficar vermelho sangue, e Lee pergunta o que há de errado com ela. San e Xander também estão preocupados com a princesa, e a garota pergunta se seus olhos estão bem. Então o imperador levanta Mei pela e diz que eles estão com muito tempo livre agora, então ordena que eles corram 20 voltas e Lee deve correr 30. Ele ordena que Sen fique para supervisioná-los, mas as crianças não ficam muito felizes com a notícia. Mei está deitada na cama e o imperador remove a bandagem de seus olhos. John diz que a princesa está seriamente ferida. O imperador diz que ela não percebe o quão forte ela é, e está causando problemas para si mesma. Ele trata seus olhos, enquanto o professor pensa como o imperador a adotou há 3 anos. A primeira vez que ele a viu ela era um bebê chorando. Então voltamos para 3 anos antes, depois que Lee foi colocada na cabana de madeira. O imperador e os 3 oficiais estavam andando na chuva com 2 crianças. John perguntou a Sua Alteza se ele queria adotar ainda mais meninas. Ele não queria ouvir o choro de uma criança todos os dias, e já era difícil o suficiente para Sua Alteza por causa da princesa. Mas o imperador disse que não tinha o suficiente, e que teria que encontrar mais uma. De repente, uma menina correu até eles e perguntou a Sua Alteza se ele era o imperador do Império Lu. Todos imediatamente se perguntaram quem era a garota e por que ela ousava falar o nome do imperador. As princesas começaram a chorar alto, e ele perguntou quem ela era e por que estava procurando por ele. A garota se ajoelhou e disse que se ele ainda se lembrasse da rainha Cher, ele deveria segui-la e ajudar sua família, mas a rainha já tinha falecido há muito tempo. John não achava que haveria outras pessoas que ousariam mencioná-la na frente de Sua Alteza. Além disso, a família Brown é uma famosa família mágica e tem muitos boatos sobre eles. Então o imperador ordena que as princesas sejam levadas ao palácio, mandando que John vá com ele. A garota usa magia para levá-los até lá, e quando chegam ao local, há muitas pessoas com um olhar míope nos olhos. John pergunta a Sorta o que aconteceu com essas pessoas. A garota diz para ele ignorá-las, pois estão sob o feitiço de magia de baixo nível. John questiona se a magia de baixo nível ela mesma pode ajudá-las. Então o imperador pergunta se o mago é uma criança. A garota questiona como ele sabe, e ele diz que apenas adivinhou,
pois os movimentos das mãos deles são como os de um bebê sugando leite. Lana diz que ele está certo, mas Jon se pergunta como é possível, pois mesmo sendo magia de baixo nível, ela afetou muitas pessoas. Lana diz ao Imperador que ele é um homem excepcional, e agora ela entende por que a Rainha Cher o amava, não importa o que acontecesse. A garota desfaz a magia e as pessoas começam a voltar a si, mas em um segundo, elas são crianças de novo. Jon pergunta a Lana o que isso significa e se ela realmente acabou de quebrar a magia. O Imperador percebe o poder da criança, e pergunta se ela precisa de sua ajuda pois não quer machucar o bebê. A garota diz que sim e que a criança é muito especial. Ela pede ajuda, implorando pelo nome da Rainha Cher. Lá dentro, jaz uma mulher enfeitiçada, a mãe de Lana, e ela pergunta se ela está bem. Levantando o cobertor, Lana revela que a mulher está grávida e diz que a criança que fez essa magia é sua irmã mais nova. Jon acha difícil acreditar quando Lana revela que a criança que fez essa magia ainda não nasceu. O Imperador lembra que Cher lhe pediu para ajudar sua família se ela morresse e eles estivessem em apuros. Ele começa a usar magia e diz a Lana que pode ajudá-la, mas apenas dessa vez. A garota é muito grata à Sua Alteza, e o Imperador diz que não há necessidade de agradecer, já que ele está ajudando por causa de Cher, não por causa dela. Ele ordena que ela saia e deixe ele e Jon ficarem. Depois disso, ela não deve entrar sem sua permissão, não importa o que ouça. Jon pergunta a Sua Alteza se eles são os únicos aqui lidando com uma mulher grávida. O Imperador diz que sim, e que usará magia para induzi-la a dar à luz enquanto controla a criança em seu ventre com magia, e Jon fará o parto. O homem pergunta o que ele está dizendo e se ele quer dizer que ele terá que fazer o parto do bebê. O Imperador diz que é exatamente isso. Jon pergunta por que ele não deveria confiar na senhorita Lana para fazer isso. O Imperador diz que é uma criança especial, se alguém da família der à luz, será perigoso para eles, então eles que devem ajudar. Embora a maldição no corpo do Imperador seja controlada, ele não pode ter contato com mulheres por muito tempo, especialmente adultas, então só pode ser Jon. O homem pensa que Sua Alteza foi longe demais. Jon pergunta a Sua Alteza de onde vem a cor roxa. Ele responde que a magia roxa vem da criança, e parece que ela está tentando impedi-lo. Ele manda Jon para se preparar, e ordena o parto. Enquanto isso, Lana está do lado de fora da porta, imaginando o que está acontecendo. Ela quer entrar, mas lembra das palavras do Imperador. Ela tem fé nele, e acredita que ele superará isso. De repente, um choro de criança vem da casa, e Jon diz à garota para entrar. Lana entra na casa e vê sua irmã, que tem apenas 7 meses. Então o Imperador diz que ela tem uma magia especial, temendo que ela não viva muito tempo.